E aí, mergulhados nesse orgulho, a gente vai se tornando pessoas insuportáveis. Porque isso é muito estranho. É uma consequência natural do pecado em nós. A gente vai ficando insuportável a nós e aos outros. Quem se acostuma com o pecado que comete, quem se acostuma com a conduta pecaminosa, vai se tornando uma pessoa cada vez mais difícil na comunidade. E às vezes, minha gente, é líder de comunidade há mais de 20, 30 anos, está lá à frente de pastoral, é padre, é freira, é bispo. O diabo não faz acepção de pessoas, não. Ele quer plantar a sua semente e escolhe de maneira especial os religiosos para que a gente se torne causa de escândalo àqueles que convivem conosco. A conversão é para mim, padre, é para o bispo que agora nos assiste, é para a irmã religiosa que também se acostumou com seus pecados, que também se acostumou a destratar os seus funcionários, os seus colaboradores. Nós temos tantas pessoas ao nosso redor. Essa palavra hoje, esse convite ao mergulho na misericórdia, é para aquele líder de grupo de oração que há anos e anos está à frente de um grupo de renovação carismática, mas já se acostumou com seus pecados, já se acostumou em sentir-se superior aos outros, já se acostumou em fazer julgamento o tempo todo das pessoas que estão ao seu lado, já se acostumou a ser fofoqueiro. O diabo nada de braçadas onde não existe consciências iluminadas. O diabo faz a sua festa nas nossas sacristias, ri da nossa cara, debocha do nosso cristianismo, debocha do nosso catolicismo. Sim, também os evangélicos que nos assistem sabem que eu estou falando. Sabem que eu estou falando. Conhece isso de perto? Aquele pastor desonesto que utiliza-se da boa vontade dos seus fiéis para se enriquecer, que não está nem um pouco comprometido com o evangelho. Sim, é gente que se acostumou com o pecado. É aquele líder que se diz cristão, mas que utiliza-se do papel que ocupa para poder humilhar os outros, para cavar os seus interesses. Tempo de conversão, minha gente. Tempo de jogar luz nessas situações, como se a gente acendesse uma lanterna na própria vida e começasse a entrar nesse porão escuro que é a nossa personalidade e não deixar que nada, absolutamente nada, fique fora da luz. Para que essa luz da misericórdia tenha condições de atingir todas as instâncias das nossas misérias. Que nada fique de fora. Que absolutamente nenhum detalhe da nossa personalidade miserável fique fora da lanterna de Jesus. Não porque Ele quer nos envergonhar, não é isso não. Acender a luz e mostrar o erro que nós cometemos é para o nosso bem. Eu sempre gosto de dizer isso. Alguém um dia colocou para nós que o primeiro a ser beneficiado com a nossa conversão é Deus. Não é não. O primeiro a ser beneficiado com a conversão não é o pai do menino, é o menino. É ele que se reconcilia com ele mesmo. É ele que corrige os seus erros. E quem corrige o seu erro tem condições de ser mais feliz. Quem expulsa do coração os seus ciúmes vai ter condições de ser mais feliz. Quem expulsa da sua vida a fofoca, a palavra maledicente, vai ter a oportunidade de ser mais feliz. O primeiro a ser beneficiado com a conversão é o convertido. Ouse deixar a promiscuidade de lado. Ouse a valorizar mais o seu corpo. E você vai ver o bem-estar que essa sensação de cuidado vai lhe dar. Ouse olhar para a sua sexualidade com mais responsabilidade. Ouse não se interpretar como uma praça pública, ainda que o mundo esteja socializando a sexualidade como uma praça pública. E você vai sentir os benefícios da castidade na sua vida. Ah, padre, que discurso
Pois é, Deus muda as nossas ideias. Basta você permitir que essa lanterna seja acesa na sua vida. Basta você permitir que Deus ilumine tudo. Não permita que Deus ilumine apenas algumas partes da sua vida. Você fica no prejuízo. Se Deus não mexe em tudo, o prejudicado é você. É como se nós estivéssemos fazendo uma receita de um bolo muito saboroso, mas a gente deixa de colocar 2, 3 ingredientes. O bolo nunca será bom como aquele que coloca todos os ingredientes. Na minha vida, eu preciso permitir que Deus venha iluminar todos os detalhes dela. Você acha que eu não me investigo diariamente? Você acha que eu não encontro dentro de mim atitudes pagãs o tempo todo? Gestos egoístas, atitudes egoístas, pensamentos diabólicos? Mas eu preciso colocar tudo isso com muita honestidade diante de mim e diante das pessoas que convivem comigo. Sabe por quê? Porque quando eu conto o que me ocorre, eu me comprometo. Se eu olho para essa quaresma como uma oportunidade que eu tenho de me curar em relação a alguma pessoa, eu conto para alguém, eu conto para algum amigo, porque assim eu me comprometo com a lanterninha que Deus iluminou. Deus iluminou aquilo dentro de mim e me mostrou uma pessoa que eu preciso reencaixar na minha vida, que eu preciso perdoar, que eu preciso bater na porta, devolver o que eu roubei dela. A paz, muitas vezes, né? O beneficiado sou eu. E depois Deus dá um sorriso por saber que eu estou sorrindo também. Porque senão a gente fica com uma imagem muito mesquinha de Deus, que fica vigiando o que a gente faz, que fica preocupado só para poder ficar agradável diante da situação. Não, Deus não é mesquinho assim não. Eu é que sou mesquinho, eu é que penso que Ele é assim. Mas quando eu permito que Jesus me mostre a verdadeira face do Pai, eu descubro que Ele fica satisfeito e feliz toda vez que eu conserto um comportamento que me prejudica na minha vida. Toda vez que eu acendo uma luz no meu comportamento, toda vez que eu acendo essa lanterna, vou ficar na quaresma com esse sinal, a lanterninha acesa na minha vida. Igual naquela cena de filme, né? Que o personagem principal entra dentro do sótão e fica correndo aquela lanterna pelas paredes para ver se encontra um fantasma. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos acender a lanterninha da misericórdia divina e vamos permitir que ela venha varrer com a luz todos os cantos escuros da nossa personalidade. E nós temos muitas formas de fazer isso. A igreja nos ensina a quarar a alma. E o evangelho de hoje ele é muito sugestivo. Aliás, eu vou ler um pouquinho mais do trecho que está no evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6 e depois 16 ao 18. Mas eu vou ler também esse miolinho aqui antes de chegar no 16º, no versículo 16. Jesus está dando uma série de conselhos. O contexto desse evangelho é o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Quem já esteve em Jerusalém, desculpe-me, isso aqui fica na região da... Como é que chama ali, gente? Onde fica o sermão, onde foi feito o Sermão da Montanha? Pronto, falta... E olha que eu estou descansado das férias, hein? Vou lembrar até o final. É uma região belíssima, no alto de um monte. Nós temos uma vista lindíssima de todo um vale. Inclusive a gente consegue... É um dos lugares onde a gente faz uma contemplação muito, muito, muito especial. O Sermão da Montanha, Jesus escolheu um lugar especialíssimo para poder reunir os seus amigos e toda aquela multidão. Então o Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos que faz com que uma vida prática seja colocada, né? Ele não faz um discurso teórico, não, ele vai na vida prática. Como é que nós podemos quarar a nossa alma? Como é que nós podemos
colocar o nosso coração no movimento dessa conversão. Ele começa falando de felicidade, ele começa a falar falando de bem-aventurança. Bem-aventurança é uma palavra que também, uma expressão que também pode ser traduzida como bem encaminhado. O bem-aventurado é aquele que está no bom caminho. Nós já conhecemos o discurso das bem-aventuranças, mas depois nessa continuidade ele vai falar do sal e da luz, da necessidade que o cristão, daquele que o segue, tem de ser sal e de ser luz no meio da multidão. Fazer a diferença através da sua vida. Até que ele chega lá, nas questões práticas. Lembrando que Jesus é um judeu, está falando, fazendo de alguma forma, ele faz uma crítica à religião do seu tempo, por isso ele vai falar dessas coisas aqui. Cuidado, não pratiqueis a vossa justiça na frente dos outros só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, esses que fazem de maneira pública já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Olha que interessante, nós vamos continuar depois, mas deixa eu falar um pouquinho desse trecho. A gente sabe que os hipócritas, a que Jesus se refere, são aqueles que se utilizam da caridade para fazer alguma vantagem diante dos outros, né? É aquela velha história, quer aparecer, então fica fazendo e contando o que faz. Veja bem, o contexto religioso de Jesus, esse contexto que ele critica, era justamente um que motivava muito as práticas públicas de caridade. Até mesmo os pecadores eram colocados, né, diante de todos para que todos soubessem que ele era um pecador. Tudo era muito público, o pecado e a caridade. Jesus faz uma crítica dizendo que nós precisamos ficar preocupados com a dimensão interior da nossa caridade. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. Ele diz que não, que isso não serve para nada. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Jesus está dizendo que o primeiro ponto a ser tocado na esmola, porque já que a gente fala que o tempo da quaresma é um tempo privilegiado de nós exercermos a caridade, isso eu acho interessantíssimo. Eu ficar atento a esse tempo de quaresma para eu poder exercer a minha caridade e isso acelerar ainda mais o meu processo de conversão. Isso não pode ser público. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, né, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Jesus continua, e quando orardes, não sejais como os hipócritas,
que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam também eles a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. Olha que bonito isso, minha gente. Ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai te dará a recompensa. E você também perdoar seus pais. Aliás, à medida em que a gente vai se tornando consciente da nossa história, a gente vai descobrindo o quanto os nossos pais erraram com a gente. Não se trata de jogar pedras e de ficar ofendendo e de dizer, olha o que você fez comigo. Não, aconteceu, já passou. Hoje você vai construir experiências de perdão. Num primeiro momento até verbalizando, dizendo, mãe, tornei-me consciente do mal que a senhora me fez naquele momento. E eu sinto que eu preciso perdoá-lo. Aí entra a ação de Deus em nós. Porque quando a gente descobre que tem um valor, é claro que a gente quer perdoar. A gente não quer perder aquela pessoa. Não é? Se você percebe que há um valor naquela amizade, naquele relacionamento, naquele namoro, você vai lutar para que o perdão aconteça. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Às vezes você identifica que você quer perdoar, que você não quer guardar aquela mágoa dentro de você. Mesmo porque perdoar é sempre uma atitude muito inteligente. Quando eu perdoo, eu limpo o meu coração dos resíduos do acontecimento desagradável. Então, quando eu olho nos olhos do outro e digo, olha, eu perdoo você pelo mal que você me fez. E às vezes até preciso me perdoar por ter permitido o mal que você me fez. Às vezes o outro nos machuca é com a nossa autorização. Nós vamos sendo condescendentes, a gente vai percebendo a invasão do outro, a gente vai notando a agressividade do outro, ou até mesmo um temperamento que não condiz muito com o nosso, e aí aquela pessoa é muito invasiva, e ela provoca sofrimento na gente o tempo todo. Aí de repente derrama, entorna, né? Como diz lá em Minas Gerais, o caldo entorna e você fica diante de uma situação desagradável, precisando perdoar. Só que aí você chega à conclusão de que você não quer ficar com aquela mágoa, você não quer guardar aquela experiência ruim, por isso você perdoa, mas você também chega à conclusão de que você não quer aquela pessoa na sua vida. Isso é absolutamente saudável. Você não é obrigado a conviver de maneira íntima com todo mundo. E não é pecado, viu? Às vezes, nós temos uma visão muito equivocada de ficar pensando que nós temos que manter na nossa vida todas as pessoas que nos feriram porque nós somos cristãos. Não. Eu digo isso por onde eu vou, porque é absolutamente libertador e as pessoas precisam ouvir isso. Muitas vezes, religiosamente, elas ficam condicionadas que as exigências cristãs nos fazem ter que ter ao nosso lado as pessoas que nos fazem mal, por exemplo. Não. Jesus disse, se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. Jesus não está falando do nosso corpo físico. Mesmo que se nós fôssemos amputar todas as partes do nosso corpo que nos levam
ao pecado, não vai sobrar absolutamente nada de nós. Jesus está falando de estruturas, de pessoas, de situações que nós precisamos eliminar para que a gente possa seguir em paz. Então, muitas vezes, o perdão será uma experiência de continuidade, mas também será uma experiência de ruptura. Você não precisa levar adiante um relacionamento que você já identificou que faz mal a você. E às vezes, minha gente, infelizmente, nós reconhecemos isso até dentro de casa. Porque não é porque é meu irmão que é garantia de que ele me ame, que ele me queira bem. Não. Às vezes é meu irmão e quer o meu mal. Às vezes é meu irmão e tem muita inveja de mim. Olha o primeiro assassinato que é narrado na Sagrada Escritura. É um irmão matando outro irmão. Então, precisamos perder essa visão romântica que o fato de ter o mesmo sangue que nós é garantia de que existe amor, não é. Às vezes tem o mesmo sangue que nós, mas não desfruta do mesmo entendimento, do mesmo querer bem. Então eu posso respeitosamente dizer a um irmão: o meu amor por você nunca me permitirá fazer mal, querer o seu mal, mas eu tenho o direito de dizer que não quero você participando da minha vida. Sim, isso é libertador. Então eu posso perdoar e gentilmente dizer: perdoo, mas não quero mais você comigo. E isso não é pecado. Porque eu já identifiquei que aquele relacionamento nos faz mal. Pecado é quando a gente insiste em levar com a gente uma pessoa que não nos favorece em nada, ou também o contrário. Às vezes eu não favoreço a outra pessoa, porque sou possessivo, porque sou invejoso. Então eu sou um peso na vida do outro. E ele tem todo o direito de honestamente olhar nos meus olhos e dizer: Fábio, não quero mais você na minha vida. E por mais que isso me doa, eu preciso aceitar. Porque infelizmente eu não consegui com ele aquilo que eu consegui com a maioria das pessoas. Porque também não é assim: eu errei com aquela pessoa, eu vou errar com todo mundo. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Se você tiver um desvio de caráter, se você for uma pessoa psicopata, por exemplo, que não pensa em ninguém, você vai fazer um estrago por onde você for. Mas às vezes o seu erro foi com aquela pessoa. E a outra pessoa tem todo o direito de não lhe querer mais na vida dela. E a atitude mais sábia é não insistindo. Tá bom, vamos guardar o que de bom nós vivemos juntos. Você reconstrói a sua vida, eu reconstruo a minha, e assim vamos. É assim que tem que ser. Reconstruímos as nossas histórias, mantemos o respeito uns pelos outros, mas não precisamos continuar juntos. Minha gente, eu sei que às vezes parece difícil, mas quando a gente vai viver isso na prática, é libertador. Quando você é capaz de dizer, olhando nos olhos: você é meu irmão, você é meu amigo, mas você não me faz bem. Isso é libertador. E faz parte da nossa evolução espiritual. A evolução espiritual consiste justamente em você saber dizer aquilo que você quer e o que você não quer para a sua vida. É o que Jesus quer de nós.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase de Jesus move as nossas consciências. Eu estou sempre tentando buscar a minha verdade, e o outro participa dela. Agora, se eu quero seguir com o outro, se eu já cheguei à conclusão de que não me faz bem, eu tenho o direito de não seguir com ele e não estar em estado de pecado. E o outro a mesma coisa. Ele tem o direito de seguir sem mim e não ficar em estado de pecado. Pecado é a gente viver na falsidade, machucando uns aos outros, fingindo que amamos, hipocritamente dizendo que somos isso, que somos aquilo, quando lá no fundo nós sabemos que não somos. Pecado é a hipocrisia de parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. Que você possa fazer uma faxina no seu coração. Que você descubra qual é a dimensão do pecado que você precisa pedir perdão. Que você descubra em si quais são as realidades que você precisa se reconciliar com Deus. Porque em estado de esclarecimento, e nós podemos chamar isso de oração, porque quando a nossa consciência entra em ação, a nossa vida é oração. Oração é estar consciente o tempo todo. Em estado de oração, você descobre com quem você quer continuar e com quem você não quer. Perdoe o que vale a pena, perdoe o que você quer que siga. Perdoe também o que você não quer que siga. Perdoar é a única opção que o cristão. Quantas vezes também foi triste ser quem você é? Quantas vezes você teve dificuldade de morar em você? Foi penoso. E quem olhava de fora não imaginava quão desconfortável estava ficar ali em você. E porque estava desconfortável ficar em você, o que você fazia? Jogava pedra para todos os lados, chamava atenção. Que também assim acontece. Quando eu estou infeliz, às vezes eu tenho uma necessidade de ver as pessoas infelizes também. Eu lhe desafio a pensar, quando você já foi capaz de fazer isso? Porque eu já fiz isso. Não tenho nenhum receio de admitir aqui para vocês que, em alguns momentos, o meu sofrimento foi tão grande que eu queria que todo mundo que estivesse ao redor sofresse também. Sabe por quê? O sofrimento, quando não é vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna cruéis. Mas o sofrimento, quando vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna solidários e fraternos. Imagine uma situação muito simples, só para você entender o que eu estou dizendo, entender um pouquinho melhor. Digamos que o voo que você iria embarcar agora, ou o ônibus que iria sair agora, deu problema só com a sua passagem. Você olha para o lado e você sai perguntando, o seu está certo? Deu problema com o seu? Reconheçamos. Tudo o que a gente quer é encontrar alguém que esteja vivendo o mesmo problema que a gente. Porque é uma forma que a gente tem de despejar aquilo que não está cabendo dentro de nós. É uma forma de pensar, não é só comigo. Sim, às vezes, quando eu estou infeliz, eu não moro bem dentro de mim e eu me torno um péssimo vizinho para as pessoas. Estou falando dessa casa aqui, minha gente. Eu não estou falando da casa de paredes que eu tenho, que você tem e que agora nós estamos cada um nela. Não, eu estou falando dessa casa que é corpórea, que é espiritual, que é emocional, que às vezes, porque eu não estou feliz dentro dessa casa, eu saio por aí fazendo de tudo
para que as outras pessoas também não se sintam. Aí eu vou lá, falo mal do cabelo dela, falo mal da foto, falo que ela está gorda, eu falo que ela está magra, eu falo que ela fez aquilo para aparecer, eu falo porque de alguma forma eu quero que a minha infelicidade se manifeste. Quando você percebe que você está no eixo da sua verdade, que você está convivendo bem com você se torna muito mais um instrumental de favorecimento à vida do outro do que um instrumental de obstáculo. Quando eu estou feliz e bem acomodado no corpo que eu tenho, no corpo que eu sou, na vida que eu escolhi viver, eu fico mais fácil para as pessoas, eu fico uma pessoa mais simbólica, menos diabólica, mais atenta àquilo que eu posso melhorar do mundo afora. É tão bonito isso, minha gente, quando nós descobrimos que o fato de você viver bem em você lhe faz querer promover isso também em quem passar na sua vida. Isso é vida de santidade. É quando você descobre que você não é perfeito, que você não é perfeita, mas que você é convidada a buscar os recursos da sua humanidade para que você tenha condições de ajudar quem passar pela sua vida. Com uma palavra que você diz, às vezes, ou com um silêncio que você permite. Em muitos momentos, nós precisamos oferecer ao outro o que a gente tem de melhor. É aquele momento de esforço que você pensa, essa pessoa está passando pela minha vida agora, eu quero que ela receba o melhor de mim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu precisei fazer um procedimento, vocês sabem que eu enfrento esse problema no ouvido. Eu tenho uma doença chamada síndrome de Meniere, doença de Meniere. E existe uma possibilidade de fazer uma aplicação de corticoide no ouvido, intratimpânica, e precisa ir para um centro cirúrgico, aquela confusão toda. E eu fui lá, fui para o hospital para fazer, e de repente não tinha aprovação do meu plano ainda, e aí eu tinha pressa que eu tinha que vir embora para Taubaté, que eu tinha uma live. E de repente eu me vi ali, já na sala de espera para ir para o centro cirúrgico, sem a possibilidade de ir, com toda aquela possibilidade de se desfazer tudo que eu esperava que iria acontecer. E aí estava diante de mim uma menina que entrou dentro. E sabe quando você vê que a pessoa te admira? Ela falou assim, ai, Padre Fábio, que emoção, que satisfação de ver o senhor de pé. E eu já falei, olha, me desculpe que eu não estou no meu melhor dia, não estou no meu melhor momento, obrigado pelo seu carinho, gostaria até de ter disposição, mas não estou, ponto. Não tratei mal, não fiz nada. Aí depois veio a menina lá de fora, que estava tentando melhorar a situação para mim, eu falei a mesma coisa para ela, vou embora, não posso esperar, não sei o quê. Enfim, aí deu tudo certo, eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, não consegui vir para Taubaté, não deu tempo. Fiquei por lá, fiz a minha participação lá na live. E depois que tudo terminou, gente, me deu uma sensação de fracasso. Eu não tratei ninguém mal. Eu tenho consciência disso. Eu tenho ficado cada vez mais atento a isso. Eu já tive muitos rompantes de raiva na minha vida, muitos. Dos quais eu me arrependi amargamente. Eu sou muito a flor da pele, então eu me emociono muito rápido. Eu me irrito muito rápido. Eu amo muito rápido, tudo em mim muito rápido. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com as minhas emoções, porque eu posso ter uma explosão ali, do nada. Eu não tratei ninguém mal, eu tenho consciência disso. Mas como aquilo me fez mal? Eu fiquei pensando. Eu estava ali, aquelas pessoas queriam me servir da melhor forma, só que existiam impedimentos técnicos para que as coisas acontecessem exatamente como eu queria. Faltou uma programação minha, talvez, de ter avisado antes que eu precisava fazer aquilo. E o que eu ofereci àquelas pessoas não foi deselegante, não foi deseducado, mas eu tinha consciência de que não foi nada do que eu poderia oferecer. Eu pergunto para você, isso deveria me incomodar? Sim, a mim incomoda.
E eu nutro sempre que posso esse desconforto, sabe por quê? Porque quando a situação começar a se configurar de novo diante de mim, eu me lembro, opa, um dia eu agi assim e me arrependi. Naquele momento as pessoas estavam passando por mim, não sei se eu teria uma nova oportunidade de revê-las, e eu não ofereci aquilo que eu gosto de oferecer aos outros. No fundo do meu coração, eu não sou perfeito. Mas eu quero, diariamente, viver o meu compromisso com a santidade. Sem estereótipos, sem caricatura. Eu sei que eu não tenho cara de santo, não tenho postura de santo, mas aqui dentro. Eu quero ter um comportamento, uma forma de ser e de agir que me coloque no eixo daquilo que eu tenho de melhor. Eu não ofereci a ela o que eu tenho de melhor. Que é aquilo que minha mãe me ensinou, que a religião me ensina todo dia, que é bom quando você é uma pessoa alcalina. Tem muita gente ácida. Os ambientes são emocionalmente ácidos, e o lugar ácido, ele é propício ao nascimento do câncer. O nosso estômago, quando ele está excessivamente ácido, quando você tem aquele refluxo, nada é mais desconfortável. Jesus fala assim: felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Naquele momento, o meu coração não foi pobre. Por quê? Porque ele estava cheio de pretensões de que as coisas acontecessem exatamente como eu estava prevendo. O meu coração não estava pobre. Ele estava cheio de planos e de projetos que eu julgava não poder perder. Felizes os mansos, o seu prêmio será a terra. Eu não fui manso. Em muitos momentos da minha vida eu não fui manso. Em muitos momentos eu permiti que a minha ira viesse à tona, que a minha pior parte se manifestasse, falasse por mim. Eu feria as pessoas, eu oferecia a elas aquilo que eu tinha de mais nocivo, de mais machucado, de menos purificado. Sim. A mansidão é uma virtude que, quando alguém que a possui chega perto de nós, imediatamente nós somos contagiados. Ser santo é isso, é você buscar no seu comportamento observar aquilo que lhe retira a mansidão. Porque em algum momento começa, em algum momento a ira vai tomando conta, você percebe que você vai sendo dominado pelo sentimento, que vai se avolumando, e se você vai nutrindo, e é por isso que é muito importante a gente ter do lado as pessoas que vão nos alcalinizando. Aqui dentro dessa casa, a intimidade ela é construída com muita verdade. Então toda vez que alguém está percebendo que o meu pior está vindo para fora, vem cá e alcaliniza. A mesma coisa eu. Quando eu percebo que o pior das pessoas está sendo estimulado, eu vou lá com a minha presença e tento amenizar. Isso para mim é santidade. Isso é viver uma família. Isso é viver em santidade familiar. Nós não somos perfeitos, mas a gente busca. Toda vez que a mansidão está fazendo as malas para ir embora, a gente, opa, vem cá. Lamentavelmente, naquele momento do hospital, eu estava sozinho. E ali eu reconheci como que para ser uma pessoa melhor você precisa estar bem acompanhado. Padre Fábio, eu não gostaria de ser identificada. Identifique, por gentileza, somente a minha dor. Moro no interior de São Paulo, sou jornalista e especialista em comunicação e comecei a ter uma vida na igreja há mais ou menos 2 anos atrás, época em que conheci o seu trabalho. Assistir ao programa Direção Espiritual foi uma experiência que me fez não só mudar a minha vida, mas também me impulsionou a trabalhar de forma voluntária na igreja. A comunidade onde frequento, padre, é a mesma onde minha mãe sempre frequentou. Eu nunca havia participado de nada anteriormente, nem crismada eu ainda fui. Padre,
O que me ocorre é que, diante de tudo o que Deus fez em meu coração, eu quis integrar a igreja com o específico de minha profissão. Procurei o padre da paróquia, propus ajudar na pastoral da comunicação, afinal é o que sei fazer e graças a Deus sou muito competente na minha área. Tudo começou muito bem. Fui bem acolhida pelo padre, por alguns membros da comunidade e em pouco mais de 6 meses estávamos a todo vapor com o novo trabalho. Consegui pessoas de minha área que também não participavam e que se juntaram a nós. Juntos criamos, com a comunidade, um jornal paroquial, incrementamos o sistema de som da igreja e até sistema audiovisual instalamos dentro da igreja. Nossas iniciativas não pararam por aí. Diante das novidades, um grupo se entusiasmou a criar um grupo de teatro e na missa da juventude havia sempre um algo a mais preparado por eles. Durante 1 ano e 2 meses não pensei em outra coisa. Estava muito feliz com tudo o que estava acontecendo. Poder levar minha competência para o serviço de Deus estava me realizando profundamente. Tudo estava indo muito bem, até o dia em que o padre me chamou e disse que eu deveria deixar a pastoral. Disse que havia recebido muitas reclamações porque eu havia provocado muitos ciúmes em pessoas que estavam há mais tempo com ele na igreja. Padre, eu não podia acreditar no que eu ouvia. Pedi a ele que me explicasse um pouco mais o que ele me falava, e foi então que ele me apresentou uma infinidade de e-mails anônimos que diziam coisas terríveis sobre mim. Acusações, mentiras, absurdos sobre minha conduta. Padre Fábio, confesso que não sou santa. Luto para ser, mas ainda não sou. Mas posso jurar por tudo que é mais sagrado nessa vida, que nada do que aqueles e-mails diziam era verdade. Estou desolada, padre. Estou me sentindo traída. Eu que sempre trabalhei em meios competitivos, onde a regra é vencer o adversário, confesso que ainda não havia experimentado tanta maldade como enfrentei nesta situação. A igreja, que foi o lugar em que pensei que me completaria, foi justamente o lugar da minha maior decepção, minha maior ferida. Desculpe-me, Padre Fábio, mas eu precisava lhe contar isso. Você foi o responsável pela minha conversão e, motivada por suas palavras, eu quis dar o meu melhor. Não se preocupe, eu não desisti de Jesus, mas da igreja eu estou me retirando. Quem sabe um dia eu descubra um lugar onde eu possa ajudar, um lugar onde as pessoas estejam verdadeiramente motivadas pelo Espírito de Jesus. Continuo por aqui, ouvindo o que o Senhor tem a me dizer. Sua diferença me encanta. Tenho medo que o Senhor também não sobreviva na igreja. Cuidado, há alguns cristãos que são mais perigosos que muitos ateus. Experimentei isso na minha carne. E não quero que o Senhor experimente também. Meu pai, confesso que eu tinha lido só o início. Eu não posso dizer o nome, né? Eu vou responder depois o e-mail. Agora eu fiquei assim, confesso que eu fiquei abalado. Desculpa, gente, eu não... Agora, por outro lado, é bom que a gente também, né, seja surpreendido por umas coisas assim. Essa expressão dela é muito dura, né? Há cristãos que são piores, mais perigosos do que muitos ateus. Minha gente, uma das coisas mais difíceis que eu encaro dentro do contexto religioso é quando a gente faz da religião um escudo para a gente se proteger e também um escudo para a gente agredir. Essa menina foi vítima de fofoca, né? Não tem outro nome, né? Essa menina foi vítima de inveja. Essa menina foi vítima de pessoas que articularam contra ela porque não suportaram que uma outra pessoa pudesse estar fazendo algum trabalho bom ali dentro. Que alguma pessoa pudesse, de repente, realizar uma obra. Isso não é novidade, né? A gente sabe que isso acontece o tempo todo. E é lamentável que isso aconteça e que, de repente, a gente se acostume com isso. A gente não pode continuar acostumando com isso. Eu confesso que, como padre, às vezes eu vi, sobretudo no meu tempo de estudante,
que foi uma época em que eu tive oportunidade de estar muito nos meios pastorais. Hoje nem tanto, porque minha missão ficou muito diferente. Mas como nós esbarramos nesse espírito mesquinho, né? Como nós esbarramos em pessoas que se dizem de Deus, mas que são capazes de algumas coisas, de algumas atitudes que definitivamente não são cristãs. Engraçado, ela falou ali, ela me fez pensar muito, porque você sabe, quanto maior é a vida pública de um homem, maior é o número de pessoas que amam, maior é o número de pessoas que odeiam. Engraçado, por exemplo, eu sou padre, eu tenho aí uns 6 anos que eu estou mais na mídia, que eu apareço mais, então eu multipliquei o número de pessoas que me amam e eu multipliquei também o número de pessoas que me detestam. Mas engraçado, essa menina me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha identificado isso. Os e-mails mais grosseiros, os e-mails que às vezes atentam contra o meu sacerdócio. Às vezes, gente, eu recebo e-mails de pessoas que colocam em questão o meu sacerdócio. Imagina isso. Eu sou ordenado pela igreja, pela mesma igreja que ele professa, né? Na mesma igreja em que ele professa a religião dele. Às vezes os e-mails atentam contra a minha integridade, atentam contra a minha pessoa, atentam contra a minha obra. E todas elas em nome de Deus. Eu nunca recebi uma afronta de um ateu, é verdade. Nunca recebi. Todos os discursos grosseiros que chegaram até mim através de e-mails anônimos ou e-mails assinados são pessoas que se colocam no muro e que se sentem melhores do que a gente. Em nome de Deus é por isso que se mata. E é por isso que o problema religioso no mundo hoje, o problema das guerras, é um problema religioso. Por isso que hoje o grande problema do mundo, ele passa pela compreensão que nós temos de Deus. Veja bem você que o Oriente vive disso. E o Oriente acaba sendo um perigo para o resto do mundo por causa da forma como eles compreendem o sagrado. Agora eu fico pensando, será que a minha inveja, o sentimento mais mesquinho que nós podemos ter na vida é inveja? Não há nada mais destruidor, minha gente, dentro da gente do que quando você inveja o outro. Quando você quer ser o outro. Quem inveja é isso. Você não suporta o sucesso do outro. Você não suporta a capacidade do outro. Aí você faz de tudo para destruir o outro, porque você tem essa ilusão que destruindo o outro, você resolve a sua inferioridade. Só que isso resolve até o momento que você encontra um outro que é melhor que você. Resolve até o momento em que você descobre que tem uma outra pessoa que tem uma competência melhor do que a sua. Aí você vai para destruir o outro também. Está vendo como a inveja é diabólica? Nós que trabalhamos na igreja, por exemplo, quando eu vejo um padre competente, qual que é o primeiro sentimento que me vem? A gente precisa ser honesto. Pode ser que o primeiro sentimento que nos ocorra é de inveja. Eu queria ser como aquele padre é, só que eu não tenho as mesmas competências que ele. Aí eu falo mal dele. Aí eu falo que ele não presta, que esse jeito não está certo, que ele é isso, que ele é aquilo. Enfim, eu começo a elencar uma série de coisas que eu preciso justificar a minha inveja. Então eu começo a criar um grupo também para ser contra ele. Quantas vezes na vida nós já descobrimos, já vivemos isso? Quantos amigos meus padres que eu já vi massacrados dentro das suas congregações por causa da inveja dos outros? Quantas pessoas não conseguiram sobreviver porque foram vítimas de calúnias, foram vítimas de inveja? E às vezes, gente, o sentimento que cria na pessoa é de tanta solidão que ela cai na vida mesmo. O padre precisa ter amigos, não pode, senão ele não dá conta de viver. Ah, mas ele tem defeito, mas todo mundo tem. E muitas vezes não é o outro que tem que mudar, não. Sou eu que tenho que articular melhor o meu jeito de ser gente, porque senão eu vou começar a criar histórias e histórias e histórias dos outros, sem ter um mínimo de fundamentação. Isso é pecado, isso é grave. Agora imagina, uma comunidade se junta, de repente nós temos ali uma jornalista qualificada,
Uma pessoa para dar qualidade à nossa pastoral a nossa pastoral da comunicação, que é uma das maiores fragilidades da igreja. Nós precisamos de comunicação. Nós precisamos de uma comunicação bem feita, nós precisamos de uma liturgia bem celebrada. E de repente, quando tem alguém dentro da comunidade que tem uma capacidade um pouquinho melhor do que a nossa, a gente se fecha e a gente começa a criar intriga. Pelo amor de Deus, onde é que está o espírito cristão? Se a gente se sente motivado a destruir o outro porque a gente não suporta que o outro seja melhor do que nós, pelo amor de Deus, isso é diabólico. E nós fazemos isso em nome de Deus. E nós fazemos isso com cara de santo ainda. E nós assinamos esses e-mails ainda com fique em paz. Não, pelo amor de Deus, chega dessa hipocrisia. Nós não temos o direito de fazer nas nossas infelicidades, nas nossas frustrações, as nossas armas para destruir as pessoas que não são como nós. Porque o que tem de gente competente aí, dando a vida pelo Evangelho, o que tem de padre, gente, hoje, lá no interior do Mato Grosso, lá no interior do Maranhão, saindo, viajando distâncias imensas para ir celebrar uma missa para uma comunidade que às vezes tem 5, 6 pessoas. Eu tenho que me alegrar com isso, por saber que existem padres muito mais competentes do que eu, com um espírito missionário muito maior que o meu, que minha vida é fácil demais perto da deles. Que lá no interior, hoje, neste momento, quantos padres estão assistindo esse programa? Graças a Deus, eu sei que eu tenho a participação de muitos padres. Eu sei, meu irmão, o quanto que você sofre na sua pele muitas vezes, o quanto você muitas vezes é vítima de inveja, de pessoas que não aceitam que você seja capaz disso, disso, daquilo. Mas sei que também que eu, que você, muitas vezes apontamos armas na direção dessas pessoas também. Minha gente, se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é que Ele me dê um espírito de mansidão. Às vezes a gente perde a paciência, mas eu posso, do fundo do meu coração, eu posso abrir a minha caixa de e-mails e posso deixar você ver todos os e-mails. Eu não tenho lembrança de, em algum momento da minha vida, ter perdido o meu tempo para escrever um e-mail para atacar alguém, para falar mal de alguém. Sabe por quê? Eu não quero essa condenação para mim. Não queira para você também, não. Há tanta coisa bonita para você mandar. Se você não pode contribuir com o outro, saia, fique de fora. Se você não tem alguma coisa para agregar, fique de fora. É melhor a gente ficar fora do que entrar no círculo e estar condenado. Cuidado para aquela mancha de sangue, sabe? Não ficar tomando conta da sua testa. O sangue dos inocentes, às vezes, quantas pessoas vivem o martírio da fofoca porque a gente criou a história? Quantas pessoas vivem noites e noites sem dormir, angustiadas, com as mentiras que inventam, com as ameaças que criam, porque a gente criou tempo para isso. Às vezes nós tiramos um tempo da nossa vida para a gente sentar na frente do computador e escrever um e-mail desaforado. Para quê? Para machucar, para magoar uma pessoa que você nem conhece, para acusar de uma realidade que você nem sabe. Como é o caso dessa menina. Meu Deus, pensa que foram várias pessoas, ela mesma disse. Não foi um e-mail, foram vários. De repente é um espírito de porco que tem ali dentro, que vai minando os outros e vai motivando. Vamos jogar essa pessoa fora daqui. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso não é cristão. Se eu tenho alguma coisa a discordar de alguém, que eu saiba discutir o que eu discordo, mas as ideias das pessoas. É interessante isso, né? Há um escritor que fala que as pessoas inteligentes, elas discutem ideias. As pessoas ignorantes discutem as pessoas. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo falando das pessoas? Eu tenho todo o direito de não concordar com o conteúdo de muito pregador, mas eu não tenho o direito de colocar a índole daquele pregador no discurso, não tenho. Falar o que eu não sei, eu posso até dizer, olha, aquela pregação é frágil, aquela pessoa precisa estudar um pouco mais, aquela pessoa precisa trabalhar um pouquinho mais na qualidade do conteúdo da evangelização dela. Isso eu tenho o direito de falar para ela, falar para as pessoas interessadas, para que aquilo possa chegar. Agora, eu não tenho o direito de ficar falando dela sem conhecê-la. É tão injusto isso, dizer que uma pessoa não presta. Eu nem sei.
eu não choro com ela, eu não rio com ela, eu não passo os meus dias do lado dela, que direito eu tenho de chegar e de dizer alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso dentro de nós. Porque muita gente vai deixar a igreja mesmo. Muita gente vai morrer antes da hora. Muita gente vai adoecer por causa de nós. Toda vez que nós optamos pela palavra maldita, toda vez que nós optamos pelo e-mail descompromissado com a verdade, a gente causa isso. A gente causa esse estrago. Eu não creio que isso seja o que Deus quer de nós. Outro dia o Dom Carmo falou, meu bispo, ele disse uma coisa bonita lá na nossa transmissão da Canção Nova em Taubaté. Ele perguntou assim: todos os dias nós temos que perguntar para Deus, o que o Senhor ganha comigo? Bonito isso, né? O que Deus está ganhando com você? O que Deus está ganhando comigo? O que Deus está ganhando com você? E se tem uma coisa que precisa ficar diferente dentro de nós, é a nossa tolerância com as pessoas. A nossa capacidade de lidar com as diferenças, sem a gente precisar julgar as pessoas fora. Ninguém merece ser julgado fora. Ninguém merece ser caluniado. Ninguém merece ser alvo da nossa inveja. Você que é invejoso e que tem essa tendência de destruir os outros, pense nisso. Para quê? O que você ganha com isso? Satisfação de saber que o outro está destruído? Isso não melhora em nada o que você é. Ao invés de querer destruir o outro, queira construir a você mesmo. Eu começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. Recordando que cristianismo é processo de Deus em nós. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? E eu posso confessar para você, a primeira coisa que eu me lembrei do sinal que ele havia me pedido foram os fogos de Copacabana. Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho, começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, o que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né, em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer, vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver.
É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. E a melhor coisa, a melhor forma de inaugurar um novo tempo dentro de nós é a gente estabelecendo metas. De repente você vai descobrir que suas metas são muito práticas, outras nem tanto, mas você precisa ter metas. É preciso ter projetos. Nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo, quais são os projetos que nós precisamos estabelecer, onde é que nós precisamos crescer. Isso faz diferença na nossa vida, minha gente. Isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Pode observar, a grande maioria de pessoas não tem um projeto para poder investir, pensar. É preciso a gente descobrir onde a gente tem que melhorar. Isso é importante. Saber onde é que nós precisamos colocar um pouco mais de nosso empenho. Onde é que nós precisamos reduzir, né? Onde nós precisamos retirar os excessos. Onde nós precisamos incrementar investimentos. Pessoas que às vezes são difíceis para nós. Eu me lembro que no final do ano passado, estava vivendo um momento de muito cansaço, lá para setembro, outubro, e eu descobri que eu estava me transformando numa pessoa muito pesada para quem trabalhava comigo. E eu não podia, eu não tinha o direito. A gente sabe que o cansaço no dia a dia vai pesando sobre nós, mas nós não temos o direito de permitir que essas coisas venham definir quem a gente é. Eu não quero ser uma pessoa pesada para outra. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Mas se eu não tomo um cuidado de buscar a atitude certa na hora certa, eu vou me transformar numa pessoa assim. E às vezes a gente se transforma nessa pessoa difícil justamente porque falta reflexão, falta empenho, falta meta. Então eu comecei a pedir às pessoas que trabalham comigo para me ajudarem. No momento em que eu estiver sendo excessivo, no momento em que eu estiver agindo de um jeito que eu não quero, me ajude. Nós não podemos ficar sozinhos, gente. É muito triste quando as pessoas começam a ter medo de nós e a gente vai percebendo que o medo vai criando uma solidão existencial. Nós vamos ficando dentro de um curral afetivo. Os outros têm medo de aproximar porque acham que a gente é bravo, né? É igual um boi bravo dentro do pasto. É igual um cachorro bravo dentro de uma propriedade. A gente tem medo. É muito mais fácil você fazer um carinho num animal que é manso, num animal que é dócil, receptivo, do que naquele bicho que faz medo na gente. Não é assim? E às vezes as pessoas fazem o mesmo papel, cumprem o mesmo papel, por quê? Elas vão se transformando em pessoas difíceis. Elas vão se transformando em pessoas que soltam os espinhos com muita facilidade. Aí a gente vai ficando distante. E quando trata com aquele medo que é próprio de quem tem um bicho bravo diante de si. Eu tenho certeza que nós não queremos ficar assim, não é? Então por que nós não podemos aproveitar a oportunidade de ter mudado o ano e começar a estabelecer uma meta de mudança para a nossa vida? Começar a pensar onde é que nós podemos ser melhores e nós temos a oportunidade feliz de nos transformarmos em pessoas melhores. Quem sabe hoje você descobre que você precisa aprimorar o seu lado profissional. Você estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, isso virou uma mesmice, virou um cotidiano chato, e de repente você descobre que você pode estudar um pouquinho mais, que você pode usar a internet para buscar um pouquinho mais de informações sobre a sua área específica. De repente você descobre que você pode fazer um curso, uma especialização. Não espere o tempo passar. Tome essa iniciativa. Transforme isso num profissional mais capacitado para você atender melhor aquelas pessoas que lhe procuram. Mas aí a vida também precisa ser modificada em outros aspectos. Você descobre que você pode aprimorar o seu jeito de ser pai. Você vai investir no seu jeito de ser pai. Você vai descobrir que há um jeito novo de ser pai deste menino, dessa menina que você colocou no mundo. Você descobre que a sua maternidade pode ser diferente esse ano. Mais dedicação, mais carinho, mais atenção, mesmo que você trabalhe fora. Comece a ocupar um pouco mais do seu tempo com as pessoas que você trouxe ao mundo. É a sua primeira responsabilidade.
Gente, muitas vezes as grandes mudanças só vão acontecer a partir do momento que nós tomamos essas primeiras iniciativas. Só pode andar 2.000 quilômetros aquele que deu o primeiro passo. E à medida que vai dando os passos na direção do lugar em que ele quer chegar, a distância vai se transformando num processo natural. A gente vai vivendo o processo de chegar. O processo humano é a mesma coisa, minha gente. E nós temos a força de Deus em nós. Nós não lutamos sozinhos. Nós não estamos sós. Te ter é a maior diferença em mim, a música que eu cantei fala. Ter Cristo no coração é a maior diferença que nós cristãos podemos ter. Nós não estamos sós nos nossos processos. Eu aprendo a ser pai a partir de Jesus, eu aprendo a ser mãe a partir de Jesus, eu aprendo a ser irmão, ser amigo a partir de Jesus. Eu tenho a força criativa do amor de Deus na pessoa de seu Filho Jesus, agindo dentro do meu coração. E talvez este seja o seu principal projeto desse ano. Deixar Deus ser um pouquinho maior dentro de você. Pode ser que você tenha dedicado muito tempo a tantas coisas, mas não dedicou quase nada à sua vida espiritual. E nós não podemos ser homens e mulheres de sucesso na nossa vida profissional se a gente também não for um sucesso na nossa vida espiritual. E o que é o sucesso da vida espiritual? É aquele equilíbrio interior que nos faz ficar de pé diante das dificuldades. Problemas todos nós vamos ter este ano. Mas você pode ter certeza que quem tem Deus no coração suporta um pouco mais as dificuldades da vida. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida. É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Então deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida neste ano. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer,
nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde eu deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isto é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem. Aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia
qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver.